No vídeo de hoje eu vou te explicar como que você pode ter uma renda passiva de até R$ 1.000 investindo em fundos imobiliários em 2023. Eu sou Robson Andrade e bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de investir em fundo imobiliário, imagine que você tem a possibilidade de ser dono de imóveis começando ou possuindo pouco dinheiro. Hoje em dia todos nós sabemos o custo elevado que é para você construir um imóvel do zero, principalmente para começar lá adquirindo o terreno. Mas quando falamos de fundos imobiliários, você pode ter acesso a diversos imóveis espalhados pelo Brasil. Alguns dos imóveis, por exemplo, próprios shopping centers, prédios comerciais, galpões logísticos e outros diversos imóveis que existem disponíveis. Imagine que você possa se tornar dono de um desses imóveis começando com R$ 10, com R$ 50, com R$ 100 ou com um pouco mais se a sua condição financeira te possibilitar. Pois é, quando você investe em fundos imobiliários, basicamente você adquire um desses imóveis com um preço menor. E aí todos os meses, consequentemente, você já recebe um pequeno rendimento ali que é proporcional aos aluguéis daqueles ativos que você comprou. Para você começar a investir hoje em fundos imobiliários, você só precisa simplesmente criar uma conta em uma corretora, que é a empresa praticamente que vai fazer a intermediação entre você, o investidor, e aquele mercado financeiro onde se encontra essas cotas de fundos imobiliários. E hoje existe uma infinidade de possibilidades dentro desse próprio mercado financeiro, não só para fundos imobiliários, como também para outros investimentos, como por exemplo ações de empresas e outra infinidade de produtos financeiros que existem ali disponíveis. Mas como o foco é falar sobre fundos imobiliários, digamos que existam diversos fundos imobiliários, tanto de aluguel quanto de papéis e títulos de dívidas, até mesmo focado em renda fixa, e você pode se tornar dono e investidor de qualquer um deles, começando com pouco. E para ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Antes de mais nada, eu só queria te perguntar: você já investe em 2023 em fundos imobiliários? Ou você já recebe algum tipo de rendimento desses próprios fundos imobiliários? Deixa aí nos comentários só para mim saber e consequentemente até trazer mais conteúdo voltado para fundos imobiliários aqui no canal. Quando falamos de fundos imobiliários, a primeira coisa que nos vem em mente é provavelmente os mais famosos, né? Aqueles fundos imobiliários que têm mais renome ali dentro do mercado financeiro. Um exemplo disso é o Maxi Renda, que é o fundo imobiliário que possui mais cotistas na Bolsa de Valores. E é um fundo imobiliário que tem um perfil um pouco diferente da maioria dos outros fundos imobiliários. É um fundo imobiliário que tem uma estratégia voltada ali para investir em títulos de dívidas. E existem, além dele, outros diversos fundos imobiliários. E para ficar mais fácil de vocês entenderem um pouco melhor como que qualquer pessoa, qualquer investidor, mesmo começando com pouco, pode atingir a sua meta de receber R$ 1.000 mensalmente, né? Como se fosse um segundo salário mínimo, ou até mais que isso. Vai depender muito da sua situação financeira, mas qualquer pessoa pode começar com pouco e ainda em 2023 ou até mesmo nos próximos anos ela atingir a meta dela e adquirir cotas de fundos imobiliários. Aqui nessa planilha eu já fiz uma busca, né, antecipadamente sobre alguns fundos imobiliários e separei 5 desses fundos imobiliários que existem disponíveis para discutirmos aqui um pouco a respeito de quanto, né, precisaríamos investir, de como que você iria adquirindo isso com o tempo. Mas o intuito é que vocês entendam, principalmente aquela pessoa que está chegando hoje de paraquedas aqui no mercado financeiro e não entende muito bem a dinâmica dos fundos imobiliários. Aqui eu tenho 5 fundos imobiliários. O primeiro é o MXRF11, que provavelmente é o mais famoso aí e o mais falado do mercado financeiro. O BTLG11, que é um fundo imobiliário já com foco ali em galpões logísticos, né? Aluga espaços logísticos para empresas como, por exemplo, Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza e outras empresas aí que precisam de um espaço gigantesco para acomodar as suas mercadorias, o seu centro de produção, de distribuição e assim por diante. Tenho aqui também o KNCR11, que é um fundo imobiliário do tipo papel, né? Os seus rendimentos vêm ali de origem de dívidas do setor imobiliário. Tem o BRC11, que também é um fundo imobiliário do tipo logístico, que possui estratégia focada em receber aluguéis de imóveis físicos. E tenho por último aqui o IRDM11, que também é um fundo de papel. Então aqui na minha lista eu tenho 5 fundos imobiliários, onde 3 fundos imobiliários são de papel e 2 são logísticos. Poderia ser também aqui na minha lista outro fundo imobiliário do tipo shopping também, como por exemplo um MOL11 ou o próprio VISC11, que são fundos de shopping centers. Mas para exemplo, né, eu trouxe apenas 5 fundos imobiliários porque o intuito é mostrar que você pode começar aos poucos
e com o passar do tempo você consegue gerar renda passiva que vai suprir as suas necessidades. No começo vai te pagar pouco, mais adiante vai te pagar um pouco mais. O importante é o primeiro passo, né? Acho que o mais difícil hoje em dia não é investir, é dar o primeiro passo e colocar metas ali que sejam sólidas dentro daquilo que são seus objetivos, tanto por curto prazo, para o hoje, quanto para o longo prazo, que é o mais ideal para quem começa a investir no mercado financeiro, tanto em fundo imobiliário, como a própria renda fixa e também ações de empresas, né? A estratégia é a mesma. São duas coisas que são cruciais para quem quer ser um investidor bem-sucedido no mercado financeiro. É ter uma disciplina, uma meta bem definida e, consequentemente, ter ciência de que o tempo é primordial para que os seus resultados venham, né? E quanto mais você for investindo com o tempo, consequentemente, esses retornos vão aumentando gradativamente. Então, você possuindo esses três pontos aí bem definidos, com certeza você vai ter muito mais sucesso investindo, começando com pouco, é claro. Um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Esses 5 fundos imobiliários aqui, nos últimos 12 meses, tiveram uma rentabilidade aproximadamente aqui de, por exemplo, Maxi Renda rendeu 12,38%, né, os seus proventos ali, que são os aluguéis que ele pagou nos 12 meses. O BTLG11, por se tratar de um fundo focado só em prédios, né, em galpões logísticos, teve uma rentabilidade de 8,36%. KNCR, que também é um fundo imobiliário de papel, teve uma rentabilidade um pouquinho mais elevada de 14,23%, acima até da nossa taxa Selic, né? Isso é um retorno consideravelmente muito bom. E aqui o BRC11 também teve uma rentabilidade um pouco menor, consideravelmente pelo fato de também ser imóveis físicos, possuir imóveis físicos e não títulos atrelados ali a taxas de juros que estão começando agora a fazer o movimento de baixa, mas estavam em alta aí nos últimos 12 meses. E o RDM11 também com a rentabilidade ali próxima de 13%. São 5 fundos imobiliários, mas com a rentabilidade mesclada. E querendo ou não, quando você fala de investir em fundos imobiliários, quando se imagina investir em fundos imobiliários, pensamos em uma carteira diversificada, né? Você distribui o seu dinheiro em vários fundos imobiliários, cada um com estratégia diferente para que você tenha um bom equilíbrio, uma rentabilidade consideravelmente boa, né? Sem que precise ser uma carteira muito arriscada. Então, quando você faz essa distribuição, consequentemente, o seu dinheiro vai estar um pouco mais protegido, porque você tem diversas possibilidades. Você não investe, por exemplo, só em títulos de papéis de CRIs ou LCIs. Você não investe só em galpões logísticos. Você não investe somente em, por exemplo, um fundo de fundo, que também é outra modalidade de segmentos ali que existe nos fundos imobiliários. Então você pode muito bem investir em salas comerciais aqui, por exemplo, de São Paulo. Você pode investir em shopping centers de qualquer outro estado do Brasil. Você pode investir também em galpões logísticos distribuídos aí por todos os lugares também que existem no Brasil. Existem todas essas possibilidades e quanto mais distribuído for a sua carteira, melhor vai ser para a sua segurança e para os seus retornos. Porque muitas vezes é muito mais viável você ter um retorno um pouco, muitas vezes inferior do que alguns fundos imobiliários apresentam, mas ter mais segurança. E isso é algo interessante também para o investidor ter em mente antes de querer comprar simplesmente um fundo imobiliário. E é por esse motivo que eu estou apresentando aqui, para exemplo, 5 fundos imobiliários e cada um com seu próprio perfil, com seu próprio desempenho, né? Mas são todos fundos imobiliários muito bons, têm bons indicadores, não são só simplesmente por dedução, né? São 5 fundos imobiliários que possuem qualidades e se você for analisar cada um deles, você vai ver que são boas decisões de investimento. Agora falando, né, do quanto é importante você entender a dinâmica dos pagamentos dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários pagam por obrigatoriedade 95% dos seus resultados, das suas receitas mensalmente. Então, por exemplo, todo mês o fundo imobiliário recebe aluguel, consequentemente ele vai pagar no próximo mês 95% daquela receita que ele obteve, né? Depois de terem deduzidos ali os impostos, as taxas de administração que é feita pelos gestores desse fundo imobiliário, consequentemente esse dinheiro ele é distribuído para aqueles cotistas que têm ali o investimento. Para exemplo aqui mais prático, por exemplo, o MXRF11 custa ali em torno de R$10. O último preço de cotação aqui que foi utilizado para dedução desse provento de 1,12% que ele pagou aí, que foi o último provento divulgado, uma cota custava R$10,71. Hoje em dia já está até um pouquinho mais barato. Então com apenas R$10,71 você conseguiria comprar uma única cota de MXRF11 e ela teria te rendido
Já no primeiro mês, 12 centavos, o que na visão de quem está começando ainda não é algo tão relevante. Mas para você ter um retorno de 1,12 hoje em dia, é poucos investimentos que te pagam isso, tá? Tudo bem que a tendência é que esses rendimentos tenham um menor desempenho aí pelo fato da taxa de juros também começar a cair entre 2024 e 2025. Mas não é todo investimento que paga 1,12 já líquido de imposto, uma vez que esses proventos aqui já vêm livre de qualquer imposto, você não paga nenhum imposto por esses rendimentos dos fundos imobiliários. Imagine que você vai começar investindo pouco e o seu objetivo é comprar cotas de MXRF11. Então, com R$10 você já consegue comprar a sua primeira cota. Um pouquinho a mais, se você já tem uma situação mais interessante, você já consegue comprar um bom fundo imobiliário a partir de R$100, que é o caso do BTLG11. Então, você poderia comprar facilmente uma cota e ter recebido aqui 76 centavos do seu primeiro investimento. E assim sucessivamente. Próximo dos R$100 também você poderia comprar uma cota de KNCR11, ou até mesmo se você já está em um patamar, né, já tem uma situação financeira melhor, já consegue alocar mais dinheiro todos os meses, comprar uma cota de BRC11 que custa ali R$121 e recebido ali aproximadamente 87 centavos no primeiro mês já de rendimento. Ou até mesmo se você tem um pouco menos ali abaixo dos 100, você poderia comprar uma cota de RDM11 e receber também 87 centavos. Imagine que você pudesse investir todos os meses ali aproximadamente R$430. Você poderia facilmente comprar uma cota de cada fundo imobiliário. E aí você poderia aportar mensalmente R$450, R$430 e já ter uma carteira diversificada, investindo em bons ativos físicos e ativos também de papéis de boa procedência, já começando a diversificar a sua carteira. Então, no primeiro cenário, quando você fizer seu primeiro aporte, você receberia algo próximo aqui de R$3,77, o que ainda não é muito interessante, né? Mas imagine que todos os meses você repetisse a mesma sequência, então, tanto neste ano quanto no próximo. E assim, ou todos os anos aí, até você atingir a sua meta de receber seus primeiros R$1.000, seus primeiros R$200, seus primeiros R$100. E aí, com o passar do tempo, você poderia facilmente atingir as suas primeiras 100 cotas, o que já teria um custo um pouco maior. Imagine que depois que você tivesse adquirido 100 cotas de cada fundo imobiliário, você já teria um investimento ali próximo de R$42.000. Claro que isso leva um pouco de tempo para se acontecer, para ser realizado, né? É o que eu falei. Vai muito da situação de cada investidor. Eu trouxe como exemplo alguns fundos imobiliários que têm uma cotação um pouco mais elevada, porque são fundos imobiliários que possuem muita qualidade, mas eu poderia também utilizar uma estratégia de investir em fundos imobiliários que possuem uma cotação um pouco menor, no caso do próprio MXRF11 e de outros fundos imobiliários que eu já até apresentei aqui no canal em outros momentos. Então, a estratégia aqui, na verdade, o intuito é só mostrar, né, como que os seus rendimentos vão se comportando de acordo com quanto você invista. E claro, isso vai mudando de pessoa para pessoa, do quanto cada um vai poder investir todos os meses. Às vezes investir R$42.000, né, ou acumular R$42.000 pode ser muito fácil para alguma pessoa, ela pode fazer isso aqui facilmente todos os meses. Investir 40 mil, para outras não, ela pode investir apenas 100 ou apenas R$200, R$300. Mas enfim, isso vai de acordo com cada pessoa. O mercado financeiro hoje ele é bem livre desse sentido de que só algumas pessoas podem investir e qualquer um pode começar a investir já com R$5, com R$2, 3, 10. E o intuito é que com o tempo você vá aumentando seus aportes financeiros para que você atinja mais rápido as suas metas. Dando continuidade aqui ao nosso objetivo. Com o tempo vai se passando e você vai adquirindo cada vez mais cotas desses fundos imobiliários, até você ter as suas primeiras 200 cotas. E aí o nosso investimento já seria um pouco mais elevado. Você já acumulou um patrimônio de R$84.000, você investiu na verdade R$84.000 e recebeu ali 754, por exemplo, em um único mês de proventos desses fundos imobiliários. Já é algo interessante, né? Você ter R$750 a mais na sua renda mensal, além de ter um patrimônio ali de 84 mil guardados, você tem um acréscimo de R$654.000 ou de R$654 mensalmente livre de imposto para você. Com o passar do tempo, você poderia tranquilamente atingir seus primeiros R$1.000 de forma passiva investindo nesses mesmos fundos imobiliários. Um exemplo disso é fazendo uma carteira
O caminho mais fácil é fazendo uma carteira sempre bem diversificada e, consequentemente, escolhendo bons ativos para que você não possua surpresa, não tenha surpresas desagradáveis ao longo do tempo. Aqui no exemplo, nós temos aqui o quanto seria necessário hoje para você receber pelo menos R$1.000 todos os meses. E para você fazer isso de uma forma bem diversificada, você precisaria investir, pelo menos adquirir um patrimônio ali investido mensalmente, juntar ali em cotas, no exemplo aqui distribuída nesses 5 fundos imobiliários, uma quantidade de 1.750 cotas e um patrimônio ali acumulado de R$111.455. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, isso vai muito da estratégia que você vai adotar para investir nesses fundos imobiliários, né? Neste cenário que eu estou apresentando para vocês, o mínimo que você precisaria acumular em patrimônio para receber R$1.000 hoje em 2023 seria esse valor aqui. A rentabilidade média que esses fundos imobiliários trariam para você seria de pelo menos 0,94, 0,93. O Excel pode arredondar um pouco o resultado, mas seria algo próximo a de 0,90 ao mês que você teria de rentabilidade. E aqui os proventos que você teria seria de R$1.000. Eu sei que pode ser muito dinheiro para algumas pessoas e realmente faz sentido, né? Guardar R$111.000 pode ser algo um pouco distante para algumas pessoas e talvez não tão fácil assim que você consiga atingir dentro de um ano. Algumas pessoas podem atingir esse valor em apenas alguns dias investindo, mas o intuito de ter feito esse vídeo é mostrar para você que você pode ganhar os seus primeiros R$100, seus primeiros R$300, seus primeiros R$1.000 ou até muito mais que R$1.000 com o passar do tempo, porque nem todo mundo vai conseguir fazer esse mesmo planejamento dentro de um ano. Você pode fazer isso ao longo prazo, né? Como eu já falei em algum outro momento, quando você começa a investir em fundos imobiliários, o intuito é que você olhe para o longo prazo, que você monte ali uma estratégia para que você se aposente, querendo ou não, um pouco mais cedo e não dependa simplesmente do INSS. Então, o intuito de investir nesse tipo de investimento, renda variável, é pensar no médio e longo prazo. E aí, consequentemente, você tem o tempo ao seu favor, você tem um bom retorno ao seu favor e você tem duas possibilidades, que é receber rendimentos isentos de imposto o tempo inteiro e também ter uma possível valorização das suas cotas, né? Então você pode comprar essa cota por um valor e com o passar do tempo ela multiplicar ali, ela se valorizar e o seu patrimônio pode crescer mais ainda. Você tem essas duas possibilidades dentro de um único tipo de investimento. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos que querem aprender sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.